Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você vai estar nos acompanhando, mas eu quero agradecer a Deus pela sua companhia. Quero agradecer a Deus por esse tempo importante onde nós estamos agora, de frente com uma mulher de Deus, com uma mulher que foi chamada para marcar, para fazer a diferença. Bispa Lígia, da igreja Palavra Profética Church. Isso aí. Está aqui conosco. Hoje nós vamos ser agraciados, sermos ministrados, nós vamos aprender um pouco o que é realmente ter um encontro com Jesus. Glória a Bispa Deus. Lígia, seja à vontade, se apresente, fala com o nosso público. Deus abençoe, Márcia. Obrigada pelo convite. Obrigada, pastor Jairo, ali que insistiu bastante, né? Que eu já não sabia mais o que falar para ele, tadinho. Deus abençoe. Deus preparou o momento certo, né? Deus prepara o momento certo. Né? Então, queria muito agradecer de coração, em nome de Jesus, e vamos que vamos. Amém. Aqui nós estamos no nosso programa chamado Vida com Deus. É um programa da União das Igrejas de Barueri, onde nós temos o propósito de através desse bate-papo com os pastores, com lideranças religiosas, realmente fazer e marcar a diferença na vida das pessoas. Isso é né? legal. Então, assim, a secretário Mário, junto com a Secretaria de Relações Institucionais, nos deu essa abertura e a gente abraçou porque a gente sabe que é importante. É verdade. Né? É muito importante. Bispa, o que nós gostaríamos aqui? A gente gostaria de saber um pouco sobre quem é a Bispa Lígia, quem foi a Bispa Lígia hoje, por que ela é bispa hoje, né? Da onde surgiu esse... De paraquedas, né? que não foi. Então a gente vai saber um pouco do seu chamado, da sua história de vida, Amém. Que eu já ouvi, eu sei que é maravilhosa. Eu não vim de uma família crente. Minha família, como eu disse anteriormente, até hoje, né, meus pais são espírita kardecista. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre estava, né, meu pai dando sopa para as crianças de classe média baixa dentro do centro espiritual. Quando minha mãe foi para o candomblé, eu tinha cerca de 12 para 13 anos, e eu fui junto com ela, e aí aquele movimento, né, aquelas, né, enfim, aquele movimento todo, e aí Te trouxe encantamento. Eu curti, porque eu sou meio agitada, então aí eu comecei a gostar daquilo, né, e o encantamento de Satanás é assim, né, então ele te encanta ele com os enreda, olhos, né, bispo? exatamente, então ali eu comecei a minha vida espiritual já muito cedo, no candomblé, fui batizada no candomblé, e depois eu mantive. A minha mãe saiu, mas eu acabei mantendo, né? Eu me lembro até uma vez que eu fazia muito aquelas guias espirituais, e meu pai chegava, eu levava horas para ficar pronta, e ele chegava depois e arrebentava. Seus pais, tudo. então, depois de um tempo, saíram? O meu pai é até hoje espírita kardecista, né? A minha mãe está em cima do muro. Eu creio que em nome de Jesus, Deus vai fazer a obra. Tá liberado, Aleluia. Palavra profética. Amém. Então, assim, eu sempre fui envolvida com o mundo espiritual do lado do mal, né? Então, hoje, por exemplo, em casa, é muito engraçado que quando as crianças, né, elas começam a querer dar aquela desviada, eu falo, olha, da carta de Satanás eu tenho na manga. Então, vocês não vêm querer me enganar, não, que esse mundo aí a gente já sabe meia dúzia. Então, com 17 anos, eu conheci as drogas, né? Eu era muito tímida. E aí eu comecei a andar com as meninas que era popular da escola, e aí as meninas começaram as meninas fumavam maconha, e eu falei, nossa, esse negócio vai destravar a minha timidez. Então aí foi onde foi a entrada, né, das drogas com 17 anos, e eu fui usuária de maconha, de cocaína, de crack, gente, tudo quanto é droga que vocês imaginarem, eu não tinha medo de botar pra dentro. O que eu queria era sair aquela do mundo. falsa sensação de liberdade, né, Bispa? Então, assim, eu fui muitos longos anos da minha vida, eu fiquei para mais de 30 anos, eu ainda usava drogas e era possessa de espíritos. Eu acho que não tinha, já não tinha mais o que colocar. Então foi um tempo longo de... Muitos anos, muitos anos. Nesse período a senhora já
já tinha casado? Na realidade, eu me envolvi com um rapaz que eu conheci na faculdade, né? Que é o pai do meu segundo filho. Mas a gente morou junto 2 anos. E logo depois eu conheci o Ricardo, né? E aí é engraçada aquela história, porque a gente estava namorando, ele também era usuário de drogas, bebia, enfim, né? O Ricardo, acho que eu era bem pior do que ele, mas ele tinha uns amigos que eram ainda... O Ricardo é o bispo Ricardo. É o meu marido. Hoje é o bem dela. É o meu bem mesmo. Então aí a gente começou a se conhecer, e engraçado é que ele é meu vizinho. E assim, o Satanás ele tampa tanto que ele não deixa nem ver. Às vezes o amor tá do seu lado, você não sabe, viu? Ó, viu? Então, abre os olhos, peça discernimento espiritual. É verdade, a tampa da panela tá perto e a gente tá buscando em lugares que não é pra buscar. Aí a gente começou a se conhecer e a gente começou a namorar. Aí um dia a gente tava na sala namorando e de repente houve a possessão do espírito. Ele não sabia o que fazer porque ele nunca tinha lidado com isso. A gente não era crente, não era da igreja, não era nada. E ele já sabia que você recebia guias? Não sabia. Não, porque era uma coisa minha particular, né? E quando é sua particular, pelo menos eu não fico a falar pra todo mundo, eu sou macumbeira, não, era eu com os meus guias e quando eu pedi eles me davam, né? É aquela enganação mesmo, o diabo só vai dando corda, tem uma hora que ele puxa. Enfim, aí... E na verdade, assim, o diabo faz ao inverso, né? Jesus, ele nos chama e nos liberta. Exatamente. O diabo, ele dá para amarrar. Exatamente. Né? E na realidade eu tava com a vida toda amarrada, porque eu não consegui um emprego, a minha vida amorosa não ia pra frente. Naquela época eu tinha 2 filhos, o meu filho, o Johnny, que era o menor naquela época, ele me batia, ele me xingava. Então assim, a gente tava com a vida toda amarrada, tá achando que tá tudo bem, né? Então é uma cegueira espiritual. Aí quando houve a possessão de espírito na sala, o Ricardo não sabia o que fazer, saiu, me deixou eu sozinha. Quando eu fui atrás dele, ele, não quero mais saber de você, vai embora. E aí foi onde é o amor, gente, é o amor, né? Ai, que lindo, é Deus amor. fazendo também, é Deus fazendo a obra. Ele procurou, ele estava ouvindo, na realidade não foi nem ele que ouviu, foi a minha sogra, né, que ouviu a rádio e falou, tem um pastor que faz libertação. E aí ele começou a ir para a igreja. E aí, ele já amando você, ele já falou, preciso ajudar. Preciso ajudar. Incrível, né? Porque é o homem que procurou primeiro, né? Para ajudar. E aí ele ia para a igreja e aí é muito engraçado essa história, porque ele saía toda sexta-feira, 7 horas da noite e todo domingo, 6 horas da tarde. Eu vou ali, já volto. Eu falo, mas você vai aonde? Nunca me falou. E eu falava, não é possível, tem outra, né? Saindo sexta-feira e domingo à noite. E aí ele foi por alguns dias sem me contar. E pra você ver como é a possessão. A gente tava aceitando aquela situação. Se ele tem outro, pra mim não me importa. Eu tenho ele no momento que eu quero, enfim. E aí um dia eu falei pra ele, onde você vai? E aí ele falou, eu vou na noiva. E aí eu fiquei louca. Falei, tô sendo traída e fala na minha cara. Pois é. Ele falou, vou te levar lá. E ele me levou numa sexta-feira, culto de libertação. Pensa. Gente, eu era acho que pior que Maria Madalena. Pior que o Gadareno, que ainda eu brinquei. Olha, quando Satanás toma conta, ele vem com aquela possessividade. É uma força que homens não seguram, né? E eu, como eu já estava num alto grau de envolvimento, né? Então eu não ouvia, não via, não sentia, eu era muito usada. Né? Então, quando o pastor, na sexta-feira, cheguei, foi muito engraçado, eu nunca tinha entrado numa igreja antes, eles louvando lá, eu te amo, eu te adoro. Eu falava, vocês estão cantando isso pra quem? Será que tá cantando o marido, a esposa? E aí, depois do louvor, o pastor começou numa oração, e aí ele falou, tá aberta a corrente da libertação. E ele começou a chamar, onde está você, demônio, onde está você? Não deu outro, chamou, aqui tô eu, né? Por isso que tem que tomar cuidado com o que fala dentro de casa, às vezes a mãe xinga os filhos, né? Isso atrai no mundo espiritual. Bom, ele chamou... O poder da palavra, né? Exatamente, é muito forte. Ele chamou o diabo, veio, se apresentou, né? Coitado da igreja do pastor, ficou um vucu-vucu. Conclusão, continuamos na igreja, né? Meu marido continuou na igreja, era engraçado que às vezes eu não ia e ele ia. Nesse
quando você foi, teve essa possessão, aí então aí você desejou ser liberta. Sim, não é que a gente deseja, porque na verdade... Assim, eu não quero compromisso com Jesus, eu só não quero que o diabo tome mais conta. Na verdade eu fui pra alegrar ele, porque como ele tava querendo me ajudar, eu falei, então vamos, sabe? Entendi. Mas a gente já sabia que tinha um propósito. Sim. E como eu já estava muito envolvida com os espíritos ruins, então eu sabia o preço que eu pagaria. Né? Então assim, você entrou, você sabe que você vai sair de uma outra maneira. Mas isso é tudo enganação do diabo, porque ele, na realidade, ele força a gente pra gente ter medo e não sair. Sim. Continuei indo com ele, mas tinha dias que a gente não tem força, porque tem dias que você está em processo de libertação, que bebe, que, enfim, está envolvido com algum tipo, né, de potestade. Tem dia que não tem, é um desânimo total. Mas ele ia, aí ele voltava com a água da cura, com a rosa do puxamento, porque era a igreja que a gente frequentava era voltada a esse tipo de campanha. Né? Então, quando ele vinha, né, então ele fazia o processo de libertação. Já buscava por você. Exatamente. A minha libertação demorou 5 anos. Né? E nesses 5 anos, o bispo Ricardo, muitas vezes ele voltava de serviço, ele encontrava eu possessa com o espírito com a faca na mão, com o espírito para bater nele. Então, assim, ele aprendeu a fazer libertação dentro de casa. Era já Deus preparando o ministério. E depois de 5 anos eu resolvi me batizar num domingo de manhã. Eu falei para ele, hoje é o dia que eu vou me batizar. Engraçado que depois do batismo, literalmente, Deus tirou com a mão assim. Eu fumava, já não fumava mais. Eu bebia, já não... Esses 5 anos foi um processo, mas ainda você não tinha descido as águas. Crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Era assim. Então, você tá ali, né? É por isso que é o processo, né? Que a gente fala do dia para a noite. Deus pode fazer? Sim, Ele pode fazer. Mas o processo de libertação, ele não é do dia para a noite. Ele é um processo. Como diz, é um processo. É uma cura, né? Então, gente, são potestades, centenas, né? Então, vai tirando uma hoje, vai tirando outra amanhã. Aí na sexta-feira que eu não ia, dava uma brecha, o diabo vinha, trazia mais 7. Então, na semana que eu me libertava de 14, na outra semana vinha 7. Então, foi um processo, assim, muito doloroso espiritualmente. Isso é importante, o trabalho do chamado de um pastor, de um bispo. Exatamente. Para tomar esse cuidado com quem está chegando, né, bispo? Porque nem todo mundo quer... Porque, assim, mesmo que você tinha esse desejo ou não, a pessoa que estava fazendo esse trabalho de libertação, ele tinha que ter essa visão. Exatamente. Não é? E é importante para a pessoa que está fazendo o trabalho de libertação estar preparado para fazer o trabalho, porque não é para qualquer um. Né? Porque tem pessoas que fazem trabalho de libertação e depois sofrem retaliações, né? Aí tem algum tipo de enfermidade e não sabe por quê, né? E mesmo porque a gente tem que ter ciência, é o que eu costumo dizer, essa semana eu estou fazendo um estudo sobre ouvir a voz de Deus, que tem coisas que a pessoa planta e está colhendo, né? E tem coisas que é possessividade e que precisa ser liberta. Né? Então, são processos que às vezes a pessoa está lá sofrendo, mas é por uma colheita que ela mesma provocou uma semeadura. Então, se você vai lá e coloca a mão e quer parar com aquilo, então você sofre algum tipo, né? É Deus falando, escuta, sou eu que estou pondo a pessoa no deserto, deixa aí. Então, a gente tem que ter um pouco dessa jogada espiritual e ouvir a voz de Deus para saber aquilo que é e o que não é, né? O discernimento, ele é muito importante no ministério. Exatamente. Então, a gente tem esse chamado de libertação, de cura, né? Que é muito legal também, da prosperidade, onde Deus usa também grandemente a gente. E nessa de ficar fazendo por mim, meu marido se fixou no ministério. E aí ele foi levantado como um pastor auxiliar. E aí todo dia de manhã ele entrava às 8 horas da manhã e ia embora às 11 horas da noite. Servia ao ministério com amor, como até faz hoje. Ele se jogou no chamado. Gente, até hoje, Márcia, ele limpa altar, ele limpa banheiro, até hoje. Bispo que é bispo faz, né? Põe a mão, até hoje. Põe a mão na obra. Ele fala, vamos lá lavar banheiro comigo. Eu falo, meu Deus, vamos embora. Então, assim, até hoje, né, ele faz. Então, só que chegou uma hora que eu comecei a ouvir a voz de Deus e Deus falando pra mim assim, eu quero mais, eu quero mais.
Talvez ele estava acomodado, né, com aquilo. E Deus falando para mim, eu quero mais. E dentro do ministério onde a gente estava, engraçado que eu sofria muito a retaliação das irmãs, né? Porque acho que as pessoas... Tem muita gente que não... o jeito dela... E, gente, eu sou isso aqui, eu sou agitada, não é para me aparecer, eu sou isso. Né? Então, mas tem gente que... Nós estamos comentando isso, que às vezes a gente quer ter aquele perfil de... Não, já tentei. Falar baixinho, mansinho, mas Deus falou, arranca essa máscara que você não é isso. Não dá, não é assim. Então, aí, às vezes, as pessoas veem que a gente tem, né, essa desenvoltura. Então, eu sofri muita a retaliação das irmãs, né, enfim. Às vezes somos incompreendidos, né, o nosso compatibilidade jeito, né? mesmo, né? Bem assim. Então, aí, eu já estava me sentindo muito bem, tal, na igreja. Foi quando eu falei para ele, eu falei, Deus quer mais de mim, né? E aqui eu não vou conseguir exercer. E aí foi onde eu falei para ele, eu vou procurar um outro ministério. E aí foi quando eu fui primeira vez no ministério pentecostal. Eu saí de uma igreja no estilo da Universal, da Graça, e fui numa igreja pentecostal. Gente, eu cheguei lá na igreja. Aquele povo no manto, no reteté, no reminé, eu falava, o que está acontecendo aqui? Só que quando eu ouvi a palavra, eu falei, 12 anos que eu estou na igreja, não sei nada de Bíblia. É aquele a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Toda a nossa vida cristã, ela é um caminho e um processo, como a senhora falou, precisava da palavra. Porque se a nossa fé não estiver fundamentada na palavra, ela se torna muito fragilizada, né, Bispo? Exatamente. E eu percebi que naquela igreja onde eu estava indo, tinha palavra de Deus. Uma ministração, uma teologia, né? Coisa que em 12 anos na igreja onde eu estava não tinha. Então eu comecei a sentir a necessidade do quero mais. Né, me alimentar e conhecer. E aí eu falava assim, na minha cabeça, eu falava, meu marido precisa disso também, né? E eu falava para ele, olha, vamos lá. E ele muito centrado, né? Inclusive, é uma coisa que a gente sempre procura dizer para todos, né? Gente, centra na igreja e centraliza ali, foca na igreja que você está. Não adianta, segunda-feira eu vou para uma, na terça eu vou para outra, na quarta eu vou fazer uma visita ali. Não. A ovelha ouve a voz do seu pastor, né? Então, ele era muito centrado. E aí, enfim, eu fui recebendo aquele mais de Deus, mais de Deus. Um dia ele resolveu ir comigo. Nesse dia que ele resolveu ir comigo, ele chorou na ministração também. Foi muito tocado por Deus. Nesse dia ele percebeu que já era o tempo do antigo ministério, né? Foi lá, pediu bênção pro pastor, não é fácil, né, gente, pedir bênção pro pastor, né? Mas Deus falou, eu tô contigo. E aí, quando ele pediu bênção pro pastor, em uma semana eu via meu marido acordando brocochô, né, depressivo. Falei, meu Deus, se porque ele tinha uma rotina ministerial e agora parou. De um dia pro outro. De repente, né? E aí eu fazendo propósito com Deus na igreja, falando, Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor vai dar um sinal. Foi quando Deus deu a ideia da gente fazer um culto em casa. Aí agora a gente volta. Quando iniciou, então, a Palavra Profética Church. Palavra Profética Church. Então presta atenção, gente, demais. Iniciou dentro de casa. De casa. É por isso que a gente prega, né, os pastores, nossos amigos. A nossa primeira igreja tem que ser dentro da nossa casa, né? E literalmente aconteceu. Né? Nós convidamos uns amigos, né? Foram 40 amigos, convidamos. Você pode vir 3 horas da tarde num domingo, né? E a gente lá e tal. Aí 3 horas da tarde ninguém chegou. Domingo, imagina. Nossa, imagina. Horário de jogo. 3 horas da tarde. O povo atrasado para chegar no culto até hoje, viu, gente? Quem tá ouvindo chega cedo na sua igreja, viu? Em nome de Jesus. O horário começa pega a saudação lá do irmão, a oração inicial, viu? Então, foram chegando 4h30, de repente chegou todo mundo. Aí deu 5 horas da tarde, a gente começou aquele culto. E depois eu peguei o contato de todos os irmãos que foram com a gente fazer um grupo no WhatsApp. Inclusive é esse grupo que eu tenho até hoje, desde 2015. Esse grupo onde a gente chama o Palavra Profética VIP, que é as pessoas que estão conosco na igreja.
né? Então, todos que entram na igreja e fazem parte do ministério, e eles fazem a confissão de fé sendo filhos, né, da Palavra Profética Church, eles são inseridos nesse grupo, né? Então, em 40 minutos eu postei lá, falei, gente, o sonho do bispo é montar uma igreja, assim, assim, o que a gente pode fazer? 40 minutos, Márcia, eu já tinha o dinheiro do aluguel, eu já tinha as primeiras cadeiras, a irmã falou, eu vou doar o microfone, o outro falou, eu vou emprestar a caixa, e tá até hoje na igreja. Aquilo que Deus sonhou já estava agora materializando, né? Quando Deus está no negócio, Ele trata de fazer. E é o que nós costumamos ensinar no ministério. Bota o pé e Deus põe o chão. Tenha a ousadia para provocar o seu milagre. Ficar esperando cair do céu só como aquela palavra de reis. Que as pessoas esperavam as fezes do pombo cair no céu para comer. É só resto, gente. Verdade. Agora, temos que ter essa ousadia, né? Então, eu já vim com essa ousadia do mundo. Né? Então, Deus usa essa ousadia agora para o lado bom. Como você diz, onde abundava o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. E é assim. Então, Deus nasceu a palavra você profética. de uma situação para hoje, como a gente tinha comentado, né? Sim. Salvos para salvar, curados para curar, libertos para E libertar. a campanha que vai ser, não, Jesus. Então, assim, engraçado é que quando a gente estava com o dinheiro do aluguel, do espaço, tudo, a gente saiu a procurar também. E eu nunca tinha andado pelo Paulista, meu marido nem conhecia a Avenida Cidade de Itu, então a gente nem sabia que ali tinha uma rua, enfim, e muito menos que era avenida. E aí um dia ele passando lá, viu lá a plaquinha, falou, bem, encontrei um salãozinho. E, gente, era uma oficina, então você imagina como eu peguei o salão, né? Cheio de graxa, de óleo, era só Deus na causa. Só Deus, tem certeza? Então assim, aí é engraçado é que a moça, ele chegou lá e falou pra dona Miriam, né, que é uma bênção até hoje nas nossas vidas, que a gente quer alugar o salão para fazer igreja. Ela olhou assim e falou, mas vocês são tão novinhos para ser pastor. Gente, ela ficou uma semana assim, enrolando ele para alugar, sabe? E eu falava para ele, aí, bem, o dinheiro, as pessoas querem saber da igreja, né, que a gente tem que dar. Lógico, satisfação, dá um retorno, sim, né, do que eles estão ajudando. E aí ele, não, porque ela não sabe. Eu vou lá. Aí eu cheguei lá, bati a mão, falei, e aí, dona Maria, você vai alugar ou não vai? Porque se não for, eu vou procurar outro salão. Ela, vou alugar agora. Porque ela viu firmeza, viu autoridade. A gente tem que passar autoridade, né, no que você faz, né? Então, aí a gente alugou, então, onde a gente tá até hoje. Graças a Deus, né, pra glória de Deus, já não cabe mais, gente. Glória a Deus. Mas a gente tá ali até quantos Deus anos mandar. de ministério ali, pastora? 6 anos, vai fazer agora em novembro, dia 17. São 6 anos de ministério, a qual Deus nos deu. Nós começamos bem pentecostais na época, porque como eu vim de um ministério pentecostal, né, então eu aderi àquilo. Mas aí a gente foi convidado a fazer parte do Conselho de Pastores de Barueri. Legal. E a gente foi pegando o conhecimento, né? Foi conhecendo pastores de grandes igrejas, de grandes ministérios. Fomos sendo ministrados por eles, né? É importantíssimo. Nossa, pastor Tiago Brunet, pastor Luciano Subirá. E aonde eu vou, eu falo, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. A unção que eu respeito, ela traz. Então a gente foi sendo lapidado, né? Por essas unções que a gente respeita. A gente foi sendo lapidado e Deus foi modificando. E hoje a gente se encontrou, né? Hoje o Ministério Palavra Profética Church, ela trabalha na linha salvação, né? Salvar o homem. Libertação e prosperidade. Exatamente. A senhora tinha falado, agora eu não vou conseguir falar uma palavra que vocês falam, uma vez por ano vocês têm um projeto de oração. Na realidade, uma vez por ano nós fazemos o culto do Yom Kippur. Isso. O culto do Yom Kippur. Porque na verdade eles oram sempre, né? Uma vez por ano. Meu marido sobe um monte se deixar todo dia, gente. Isso a gente vai falar, que eu estava acompanhando. Eles sobem. São bispos assim de monte. Ele vai no Pico do Urubu, é nome de monte, tá, gente? É no Pico do Urubu, no Saboó, ele vai no Graal, ele vai no Monte da Luz. O bispo é pastor de monte. Se ele não estiver no monte, ele tá doente.
Mas ele é muito de monte, né? E esse culto do Yom Kippur é um culto que nós fazemos uma vez por ano. Né? São 25 horas de jejum, sem contato nenhum com a água, sem escovar dente, sem brincos, sem esmalte para as irmãs, sem couro animal, veste de saco, é humilhação. Né? Uma vez por ano nós fazemos esse culto na igreja e é onde a igreja dá o propósito, né? Dá resposta de prosperidade. Então, todo ano a igreja tem sido abençoada, os irmãos que acreditam, né, nesse culto têm sido abençoados financeiramente por conta deste propósito, a fé neste propósito do Yom Kippur. A gente já está caminhando para o final, mas eu vou fazer uma pergunta que você já tinha até compartilhado comigo antes, fora das câmeras, a respeito, a gente está vivendo um tempo de pandemia, já vai para 2 anos, e a pastora havia falado assim de um testemunho de que o Senhor fez realmente providenciando para vocês o aluguel do prédio. Muito forte. Pastora, chegou isso o ano passado, em meados de fevereiro, janeiro para fevereiro. Chegou uma irmã, né, que ela é membro da nossa igreja até hoje, ela é corretora aqui na região de Alphaville, e ela chegou muito feliz, porque ela fechou uma venda, foi muito abençoada. Eu quero pagar 5 meses de aluguel adiantado. Glória a Deus, vou pagar agora. Vou passar o número da conta, irmã, você já deposita. Pagamos 5 meses de aluguel, quando foi em fevereiro a igreja fechou para a pandemia. Então nós ficamos aí os 5 meses com a igreja fechada e o aluguel pago para a glória de Deus. Então Deus, quando Ele está no negócio, quando é da obra de Deus, Deus cuida em tratar e cuidar da igreja. Deus então, como eu disse para você, né? O meu marido, ele não sabe, gente, quanto entra R$1 na igreja, quanto sai, não sabe de nada administrativo, papelada, alvará, nada. Ele é exclusivo à oração. Tanto é que nós temos um grupo de ministração, né, um grupo de intercessão, aliás, na igreja, que eles oram 24 horas. Isso lembra a passagem lá de Atos, né, quando eles estavam para separar os diáconos, não foi um período de oração, onde eles seriam dedicados à palavra, né, à ministração da palavra. Exatamente. Então o bispo Ricardo, ele fica exclusivo a atender. Gente, o celular dele, 24 horas, tem pedido de oração de monte. Então, ele é exclusivo a subir monte, a jejuar pela gente, é um profeta. Amém. Né? E aí a gente fica com a pior área, que é da administrativa, que é do cabelo branco, arrancar as barbas com a pinça, enfim. Fala, né? Senhor, olha aqui! Mas é bênção, em nome de Jesus. Agora a gente está com um projeto novo com as mulheres da igreja, que estavam afastadas, né, que estavam também desviadas, porque olha, pandemia... Aproveitando que a senhora entrou nesse gancho, como a gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo, porque a gente não percebe que o tempo passa, voa, né? Muito rápido. Fala dos projetos da igreja, horário dos cultos. A nossa igreja, ela está com um projeto beneficente junto com a pastora Valquíria, né, que é uma grande amiga minha, chama Projeto Feliz, onde nós damos cestas básicas e roupas para comunidades carentes em Carapicuíba, que é uma cidade muito carente, né, tanto de orações quanto de mantimentos. Eu faço esse projeto junto com ela, junto com o irmão Cláudio também, que Deus abençoe. Amém. Tem um trabalho nosso com as mulheres da igreja que chama Center for Women, né, que é um trabalho onde eu chamo algumas líderes mulheres da nossa igreja e elas têm cerca de 15 a 20 mulheres a qual elas ministram todos os dias, né, inclusive mulheres que já não estão vindo mais à igreja porque estão com medo da pandemia, enfim, tem esse trabalho que ministra as mulheres, né, e o bispo tem esse grupo que vai para o monte, que é a oração. Então nós temos esse projeto. A igreja, ela tem cultos às quartas-feiras às 19h30, às sextas-feiras às 19h30 e domingo, que são 2 horários, às 9 da manhã e às 18h30, lá no Jardim Paulista, Avenida Cidade de Itu, né, número 373. Venha adorar a Deus conosco, em nome de Jesus. Eu acredito que vai ser um tempo maravilhoso, né? Assim, o tempo que a gente tem passado aqui já tem sido ministrada pela Já somos uma família. Já somos. E aqui a gente gostaria de dar as nossas considerações finais, agradecer você,
nosso público, você que tem nos acompanhado na nossa rede, no Instagram, no Face, para você curtir, compartilhar. Vamos sermos multiplicadores de boas notícias, de bons testemunhos, para que a gente realmente possa impactar pessoas realmente com aquilo que Deus pode fazer. E de mostrar para mais pessoas que, na verdade, a gente não cai de paraquedas e nem é de uma hora para outra. É tudo uma perseverança em Cristo. Então, você que tem um chamado, você que tá, às vezes você começa assim, não sei se eu vou. Vai, permanece, continua firme no nome de Jesus. Nós queremos agradecer ao nosso secretário Marinho, da Secretaria de Relações Institucionais, por essa oportunidade, por estar nos abençoando, de estar nos dando essa oportunidade de estarmos aqui realmente falando do amor de Jesus, falando da importância da igreja na nossa cidade, cidade de Barueri. Muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Deus abençoe. Beijo.